não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar, pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apoia-se. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! Veja, em geral, aquele negócio que eu falei para você do Oxford, né? Do livro do Evelyn Waugh, Brides Had Revisited, né? Quer dizer, é toda uma atividade para manter as pessoas ocupadas e não deixar que elas se angustiem perante a morte, a dor, a perda, etc, etc. A atividade intelectual é uma defesa contra a vida. Né? E é uma defesa que funciona, porque você está o tempo todo... de certo modo, você se transporta para um outro mundo. Um mundo de abstrações, de formas, etc, etc. Né? Você pode passar a vida pensando nisso. E quando você começa a perceber essa deficiência, você entra numa sintomatologia, um tipo de angústia filosófica, do Wittgenstein, tipo Wittgenstein, né? Que o Bertrand Russell perguntou: você está pensando em lógica matemática ou nos seus pecados? O Wittgenstein respondeu: é a mesma coisa. Wittgenstein é o tipo do sujeito angustiado, sofredor, né? Que do começo da vida se dedicou à filosofia analítica, viu que aquilo só o levava ao nada e chegou à conclusão que era a melhor coisa a fazer ali era ficar quieto. Diz, não precisamos ficar quietos, nós podemos conversar sobre coisas reais, desde que você se reúna, vamos dizer, não com professores britânicos, tá certo? Mas com pessoas de verdade, que estão empenhadas em compreender alguma coisa da vida real. E que não vão entrar nos problemas da vida real, como se entra, por exemplo, num grupo de psicoterapia ou numa discussão em família. Eles vão entrar nesses problemas, mas levando todo o arsenal filosófico, toda a metodologia filosófica. Metodologia desenvolvida ao longo de 2000 e tantos anos, mas que praticamente já estava toda pronta em Platão e Aristóteles. Quando Platão fala o negócio da anamnese, onde você faz a anamnese, se não nas suas recordações de verdade? O próprio Eric Wegener também usa um método anamnético. Ou seja, como eu tomei conhecimento de certas coisas, como elas entraram na minha área de conhecimento. Eu tenho que voltar atrás da minha memória. Né? Fazer como Marcel Proust, Em Busca do Tempo Perdido. Não é isso? Então, é claro, a atividade filosófica começa com esse esforço anamnético. Saber da onde eu tirei as minhas ideias. Eu, no filme do Jardim da Aflição, mencionei isso. Quando a gente pergunta para a pessoa, de onde você tirou essa ideia? As pessoas não sabem. Elas sabem justificar a ideia, argumentar em favor dela, mas como que ela entrou na sua cabeça? Então, isso quer dizer que a ideia perdeu a sua conexão com a experiência real. Está entendendo? Agora, se você pegar qualquer livro de arte da memória, técnica da memória, você vai aprender duas coisas. Primeiro, aquilo que você entende melhor, você grava melhor. E segundo,
as ideias abstratas, você só as entende quando você consegue lhes dar uma figura concreta. Então, vamos pegar os conceitos abstratos que você está usando e vamos procurar uma tradução concreta, visível, sensível. Vamos usar um método materialista, nós só queremos coisas materiais aqui, né? Quer dizer, o nego vem, por exemplo, sei lá, ele fala das formas a priori. Eu digo, tá bom, então vamos ver se eu tenho o raio das formas a priori. Né? Examinando, você vê, bom, de fato existe. Quer dizer, tudo que eu pensei, que eu percebi, havia certas formas prévias que já estruturavam aqui. Você pode descobrir isso. Isso existe até certo ponto. Então, qualquer conceito filosófico, você tem que procurá-lo na sua experiência concreta, senão não adianta nada. Senão você vai estar discutindo só palavras. Agora, do exame da experiência concreta, a gente tira essas conclusões aqui. Agora, se você vai estudar este problema, que é a partir, digamos, da linguística, a linguística vai fazer uma distinção entre signo e símbolo. E, bom, linguisticamente isso faz sentido. Tudo é signo, e desses signos, alguns são símbolos. Por quê? Porque o significado não se completa de algum modo. O significado está mais sugerido do que indicado. Quer dizer, você não tem um referente preciso. Mas nós acabamos de ver aqui, todos os referentes são imprecisos. Então, filosoficamente, você tem que inverter a fórmula. Há uma multidão de símbolos, e alguns deles eu uso como signos. Está entendendo? Então, signo é uma coisa que só existe convencionalmente. O que existe em torno de nós é uma infinidade de símbolos. E o que é símbolo? É o nome de um círculo de latência. Está entendendo? E tudo que existe tem um círculo de latência. Porque se ele não estiver, ele não pode estar presente, ele é apenas uma ideia que eu tenho. Né? Então, por exemplo, o conceito de leão não tem círculo de latência. Porque o conceito de leão é apenas um esquema lógico de coisas que eu percebo em comum entre todos os leões. Mas é evidente que esse leão comum não existe. Ele só existe no meu pensamento, então ele não tem círculo de latência. Agora, os leões de verdade têm. Né? Isso quer dizer, você não sabe o que o leão vai fazer no instante seguinte, mas algo ele vai fazer, a não ser que ele morra. Mas ele morrer também é um componente do seu círculo de latência, ele é mortal. Não é isso? Eu vi um vídeo de um leão que teve, não, um urso que teve ataque cardíaco. E morreu. O urso ia comer alguém ou algo, morreu. Então isso também pode acontecer. Então, tudo que existe. Os objetos mais simples, um grãozinho de poeira, ele tem um círculo de latência. O grãozinho de poeira, ele pode ficar onde ele está, ou ele pode ser soprado para outro lugar. Você sabe o que vai acontecer? Não sabe. Agora, essa possibilidade de ficar onde está, ou de ser soprado para quilômetros adiante, não existe, não está nele. Claro que ele tem. Se ele não tivesse isso, ele não seria um grãozinho de poeira, ele seria, digamos, um poste. O poste não pode ser soprado para outro lugar. A não ser um furacão. Então, a hora que você entende que todas as substâncias que existem têm um círculo de latência, e se não tiver, elas são irreais, elas são apenas conceitos dessas substâncias. Tá certo? Então você entende uma segunda coisa, que a distinção entre substância, propriedade e acidente é um negócio meio complicado. Aristóteles diz, bom, substância é o que a coisa é. Tá certo? Aqui tem leão, montanha, ser humano, etc. Propriedade é aquilo que não faz parte da definição da coisa, mas decorre logicamente dessa definição. Como, por exemplo, eu dei o exemplo do quadrado. A definição de quadrado é só uma figura plana com 4 lados e 4 ângulos iguais. As propriedades geométricas do quadrado, você deduz dessa definição, mas elas não são dadas na definição.
Por exemplo, você, para saber o que é um quadrado, você não precisa saber que dividido pela diagonal ele dá 2 triângulos isósceles. Isso não faz parte da definição, né? Mas na hora que você analisa, você vê que é realmente assim. E assim por diante. Você pega toda a geometria de Euclides, consiste em deduzir de uma definição as propriedades do objeto. E acidente é aquilo que não está na definição e também não é propriedade, mas pode acontecer ao objeto. Por exemplo, um gato virar cuíca. Isso não é, jamais você poderá deduzir isso da definição de gato. Mas pode acontecer, não pode? Agora, um gato decorar as odes de Píndaro. Esse é um acidente que não pode acontecer para ele. Tá certo? Agora, tudo o que acontece no mundo pode acontecer só com substância e propriedade? Não. Tudo tem que ter um monte de acidente em volta. Tudo que acontece está num oceano de acidentalidade. Então, eu dou um exemplo para você, por exemplo, um homicídio, um sujeito que matou o outro ali na esquina. Digo, bom, a bala pode ser desviada do trajeto e acertar uma outra pessoa. Não é isso? E, por outro lado, o sujeito tem algum motivo para matar o outro. Ou foi para assaltá-lo, ou foi um problema de ciúme, alguma outra, sei lá, uma divergência qualquer. Não? O que o elemento balístico do crime tem a ver com o motivo? O motivo do crime. Nada. É absolutamente impossível você deduzir uma coisa da outra. As propriedades balísticas do projeto não podem ser deduzidas do motivo do crime, e esse não pode ser deduzido das propriedades balísticas do projeto. Mas essas duas coisas têm de estar ali presentes para que haja o crime. Está entendendo? Então, o elemento, vamos dizer, físico do crime não pode ser deduzido dos seus elementos psicológicos, mas eles têm que estar os dois presentes. Então, tudo o que acontece se compõe, vamos dizer, tem como personagens os seus objetos, ou seja, as substâncias. Elas estão desempenhando as suas propriedades, mas elas fazem isso no meio de um oceano de acidentes, sem os quais nada pode acontecer. Então, naturalmente, pela lógica de Aristóteles, o acidente é aquilo que não é necessário. As propriedades decorrem necessariamente da definição, ou seja, da substância. Mas os acidentes não. Então, os acidentes não são necessários. Eles não são necessários logicamente. Mas, metafisicamente, isso é quando você vai ver, não a ordem interna do pensamento, mas a ordem efetiva da realidade. Então, você vê que os acidentes são necessários. Nem todos os acidentes. Alguns acidentes são metafisicamente necessários e outros não. Agora, isso quer dizer que o conhecimento de qualquer fato real implica o conhecimento dos acidentes que contribuíram para que ele sucedesse e sem os quais ele não poderia suceder. E também tem outros acidentes que contribuíram para que ele sucedesse, mas sem os quais ele poderia suceder do mesmo modo. Se você não entende essa distinção, você não entende o que aconteceu. Opa. Bom, ontem eu avisei que poderia ter choradeira de cachorro, né? Já começou. Então, se nós entendemos que a presença real dos seres é a presença do seu círculo de latência, e que nós percebemos esse círculo de latência, isso é, a nossa percepção não é como se fosse contemplar uma tela estática no qual nada vai acontecer. Existe em toda percepção uma espécie de uma antecipação, Edmund Husserl chamava isso de protensão. Quer dizer, em toda percepção existe uma retenção, que é aquilo que está na memória, que já não está presente, mas que se sumir da minha memória eu não percebo mais o que está acontecendo. Existe a protensão, que é aquilo que eu espero que aconteça,
Mas esse esperar não é um pensar, né? Isso está presente na própria percepção. Mas imagina, por exemplo, tem um sujeito querendo me bater, um sujeito grandão querendo me bater. Pô, ele não está batendo ainda. Mas será que para perceber que ele está querendo me bater, eu preciso raciocinar? Ou já existe um temor instintivo que me faz assim prestar uma máxima atenção em qualquer pequeno gesto que ele faça? Ele desviou o olho, piscou. Não é assim que as coisas se passam? Você não precisa pensar. Se fosse preciso pensar, bom, todo mundo viveria apanhando sem poder fazer nada, né? É assim, mas às vezes as pessoas conseguem se defender. Por quê? Porque perceberam em tempo. Elas não disseram, não, peraí que eu vou para casa pensar. Não é assim? Então, esse exemplo, vamos dizer, de uma agressão física é o que mostra com máxima clareza o que é o círculo de latência. O sujeito que está na minha frente, né, ele é, como se diz, ele tem toda uma latência pulsando na minha frente, né, ameaçando se realizar. Né, e todo mundo percebe isso. Então, mas é claro que não é só nessa circunstância, em muitas outras. Como é que esse pessoal pratica, por exemplo, programação neurolinguística? Não é observando coisas mínimas, a direção do olhar, a temperatura da mão quando pegam. Será que eles têm tempo de pensar em tudo isso? Ou eles têm que perceber tudo isso imediatamente? Então, logo no começo do curso online de filosofia, eu mencionei um teste que fizeram, que era o seguinte: você tem aqui uma pilha de cartas, tem cartas vermelhas e cartas pretas. Quando você tira a carta vermelha, você ganha pontos, quando você tira a carta preta, você perde. E as pessoas levavam conjeturavam um pouco para ver qual carta eu pegar. Mas, ao mesmo tempo que eles faziam esse teste, eles colocavam os eletrodos na mão do sujeito que mediam se está suando ou não. Então, a mão que ia pegar a carta errada começava a suar antes que o sujeito percebesse que era a carta errada. Isso é um círculo de latência. Às vezes, a nossa mente não está percebendo, o nosso corpo percebe. Então, nós estamos rodeados de latências, de coisas que podem acontecer a qualquer momento e que, de algum modo, nós pressentimos. Isso nada tem a ver com, vou dizer, pressentimento a longo prazo, ou com... isso não pode ser chamado de percepção extrasensorial, porque é sensorial. Ela é sensorial, mas num nível, por assim dizer, quase que... Também não pode ser que é pré-consciente, porque você está consciente disso. Ele é subconsciente, meio inconsciente, meio consciente. Né? Ele está transitando de uma coisa para outra. E isso acontece conosco o tempo todo. Agora, se nós dissermos, existe o consciente, existe o inconsciente, você fez a mesma coisa que você fez no causa e efeito. Uma coisa que é um processo contínuo, você separou em dois, agora você vai ter que juntar. Não é isso? Ora, é óbvio que se não existisse o trânsito permanente do consciente para o inconsciente, do consciente para o inconsciente, nós não poderíamos pensar e nem poderíamos perceber nada. Porque nós temos que estar permanentemente conscientes de tudo. Não é isso? Então, por exemplo, qual a palavra que eu vou dizer em seguida? Eu não sei, não pensei nela ainda, mas daqui a pouco ela vem do consciente e aparece aqui. Tudo é assim. Né? Então não existe assim. Consciente e inconsciente não são coisas. Né? Não são sequer estados, eles são quase que são advérbios. Né? Agora, se você substancializa essas coisas, você as divide, né? E depois você não tem como juntá-las. Então, não vai derrubar o negócio aí. Então, a partir do momento que nós entendemos essas coisas, nós estamos rodeados de círculo de latência e, portanto, quer dizer a mesma coisa. Se você entender a definição de símbolo, símbolo é o nome do círculo de latência. Você entendeu que nós estamos rodeados de símbolos o tempo todo. Né? E que não existe realmente a diferença
entre o conhecimento e o conhecimento simbólico. Todo conhecimento é simbólico, evidentemente. Tudo que nós temos são símbolos. Nós não temos mais nada. Tudo que nós percebemos é uma parte que indica um todo que está presente ou ausente. Nem presente nem ausente, está latente. Né? Tudo são partes que anunciam totalidades latentes. Não é isso? E isso é exatamente a definição do símbolo. Entendeu? O Mário Ferreira vai dizer que o símbolo, ele usa os termos do Piaget, assimilação e acomodação. Então, assimilação é o que você apreende do objeto. E a acomodação é o seu ajuste à coisa que você está percebendo. Então, ele diz, no caso do símbolo, você realiza a assimilação, mas não totalmente a acomodação. Digo, mas me dê um caso onde você realiza totalmente a acomodação. Não tem nenhum caso. Só tem no mundo da lógica, dos conceitos. Quer dizer, o que você pensou é exatamente o conteúdo do conceito e a sua atitude é exatamente a atitude adequada ao conteúdo. Mas isso só na lógica. Na percepção isso não existe nunca. Por quê? Porque eu não posso me relacionar com nenhum ente na sua totalidade. Também por quê? Porque eu nunca estou totalmente presente. Eu, por exemplo, estou aqui presente com vocês com 71 anos de idade, mas eu garanto que eu já tive 2, 3, 4, 5, 6. Eu posso estar presente com todas essas idades ao mesmo tempo? Não posso, eu lamento. Está entendendo? Então, a nossa presença é sempre a presença de uma parte que anuncia uma totalidade latente. E os objetos com que nós nos relacionamos são todos assim também. Então, nós somos entes simbólicos que estão se relacionando com outros entes também simbólicos. E isso, você veja a maravilha disto. Né? Porque isso mostra a imensa riqueza do mundo da percepção. E as operações que nós fazemos, assim, em 2 minutos, a operação de apreensão, retenção, proteção, etc., é uma coisa de uma riqueza inesgotável. E quando nós tentamos conceptualizar isso, nós não conseguimos. Ou seja, a posse intelectual, a posse racional que eu tenho desse processo é deficiente. Mas eu domino o processo na prática. Não é isso? Então aí eu lembro, né, aquilo que dizia o Delfim Neto, ele dizia, na prática tudo é mais fácil do que na teoria. Não tem muita coisa que você sabe fazer, mas não sabe explicar como faz. Sei fazer, mas não sei ensinar. Então, muitas vezes o estudioso ou o filósofo, como o mundo do que ele conhece é muito mais vasto do que aquilo que ele domina intelectualmente, ele se fecha naquela parte que ele domina intelectualmente e lida só com essa. Né? Tem uma falsa impressão de segurança. Mas, na verdade, ele está fugindo da realidade. Ele não quer lidar, ele tem medo daquilo que ele chamou irracional. Eu digo, mas por que você vai chamar isso de racional ou irracional? Né? O que isso tem a ver com o que eu estou falando? Né? Então, seja racional ou seja irracional, vai ser a mesma coisa. As coisas que funcionam exatamente assim. Se é racional ou irracional, não tem importância. Então, de novo, se usar conceitos filosóficos estabelecidos para lidar com realidades que você não descreveu ainda, significa que você está fazendo essa realidade caberem dentro de uns pacotinhos que foram feitos talvez para outro tipo de objeto. Então, ora, se tudo que nós encontramos no mundo são símbolos, então não há muita diferença, presta atenção, entre o conhecimento que você tem de um objeto qualquer, não há muita diferença entre o conhecimento que você tem de um objeto qualquer, seja um gato, uma lata de sardinhas, um urso, etc., e o conhecimento que você tem do universo inteiro. Porque o que é o universo inteiro? É uma parte que anuncia uma totalidade latente. Entenderam isso?
Chegamos a mais um final de uma aula, de um vídeo. Espero que tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe, comente. Ajude nosso canal, apoie, seja membro. E ajude o nosso canal a chegar a cada dia a mais brasileiros que precisam muito do conhecimento do professor Olavo de Carvalho. Então é isso aí, fique com Deus, até o próximo. Valeu! Então é isso aí, pessoal, que é o nosso canal, que são alguns livros que eu já li. A maioria foi doação, mas alguns eu adquiri, professor Olavo de Carvalho. Alguns livros se perderam aí que eu emprestei, professor Alexandre Costa, a Bíblia Sagrada. 10 lições sobre Karl Marx. Indico a não ler esse livro, que é muito ruim mesmo. Alguns pensadores aqui que realmente, como o professor Olavo de Carvalho disse, não são pensadores. Valeu, tamo junto aí. Apoie nosso canal, seja membro.